Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre a corrida espacial, tá? Como eu tinha dito para vocês, hoje na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho dessa corrida entre a União Soviética, hoje ex-União Soviética, e os Estados Unidos, ok? Bora começar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Então, a corrida espacial, ela aconteceu, então, com a União Soviética, né? Hoje ex-União Soviética, e também os Estados Unidos, para, então, fazer território no espaço. Antes, eles queriam apenas marcar território na órbita espacial, tá? Colocar um ser humano na órbita espacial. E depois, então, os Estados Unidos conseguiram, então, pisar na Lua, ok? Então, vamos lá. Essa corrida espacial, ela foi iniciada em 1957, tá? Foi uma competição tecnológica entre a União Soviética e os Estados Unidos pela conquista da órbita terrestre. O objetivo, então, era desenvolver tecnologias que permitissem a construção da primeira aeronave espacial tripulada, tá, com seres humanos, em órbita e a chegada à Lua. Então, foi uma corrida entre eles, tá? Uma competição entre eles, para ver quem seria o primeiro país a mandar uma nave tripulada ao espaço. Então, começou tudo, então, a corrida espacial com a Guerra Fria. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, eles eram aliados na Segunda Guerra Mundial. Quando acabou, eles passaram, então, a se disputar a influência política e econômica no mundo, tá? Além disso, eles começaram a se confrontar indiretamente com o campo da cultura, dos esportes, e então começou a corrida espacial, tá? E por ele ser uma disputa, digamos assim, de forma indireta entre territórios, foi dado o nome de Guerra Fria. Uma das fases mais visíveis dessa disputa, então, foi a corrida espacial. Então, essa consistia no desenvolvimento de veículos que fossem capazes de sobrevoar a órbita terrestre e, quem sabe, mais além. Então, ou em outro planeta, ou pisar na Lua. Então, inicialmente, a corrida espacial começou por enviar uma nave espacial para orbitar a órbita terrestre, ok? Igualmente, se pensou em construir um escudo que protegesse, então, cada nação dos mísseis do país inimigo. Então, além de orbitar, a ideia era fazer um escudo sobre aquele país para fazer a proteção daquele país, ok? Para os estudos e desenvolvimento tecnológico, os governos dos dois países recrutaram, então, os melhores cientistas e os melhores engenheiros na busca, então, da construção da nave, ok? Então, resumo. O que aconteceu no final das contas? Os dois países tivessem a mesma capacidade técnica e operacional, porém foram os soviéticos que, então, colocaram o primeiro satélite em órbita. Então, no final, quem ganhou foi a União Soviética. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada programa, tá? A gente vai começar falando um pouquinho sobre o programa espacial soviético e depois pelo americano. Então, os soviéticos foram os primeiros a mandar o satélite Sputnik 1 ao espaço em 4 de outubro de 57. A ação russa foi interpretada pelos norte-americanos como um desafio, e 4 meses mais tarde, os Estados Unidos colocaram, então, o Explorador 1 em órbita. Então, o primeiro que foi o Sputnik dos soviéticos. Como eles viram aquilo como uma rivalidade, depois os Estados Unidos mandou o Explorador 1, que a gente vai ver lá na frente. Então, depois que os soviéticos mandaram o Sputnik e deu certo, eles tentaram mandar algum ser vivo para lá. Então, eles mandaram a Laika, que é essa cachorrinha. Então, eles mandaram um com a Laika e um com os camundongos, tá? Para ver o que ia acontecer, se ia conseguir voltar ou não, antes de mandar um ser humano, tá? Então, o primeiro ser vivo a habitar a órbita terrestre foi a Laika, que é essa cachorrinha aí, ok? E aí, com o êxito, tá, da missão da Laika e dos camundongos, os soviéticos se prepararam, então, para transportar o primeiro humano. E foi o cosmonauta Yuri Gagarin, tá? Em 12 de abril de 61. Ele, então, pôde contemplar a Terra mais além da órbita, tripulando a nave Vosk 1. Então, a primeira nave que foi tripulada foi da União Soviética em 61, pelo Yuri, ok? 2 anos depois, a União Soviética, então, enviou a primeira mulher
tá, ao espaço, que foi a Valentina, em 63. Se os americanos olhavam cada vez mais para a Lua, a União Soviética, então, passou a se concentrar mais nas possibilidades de colonizar o espaço, e isso foi feito com a primeira estação espacial. Então, já que eles mandaram as pessoas que deu certo, eles fizeram, então, uma estação espacial para esses astronautas ficarem mais tempo lá, tá? E eles ficaram 3 semanas, quase um mês, realizando algumas pesquisas. E aí, a União Soviética também enviou algumas sondas para alguns países, que no caso foi a Marte e Vênus, tá? Então, além da órbita terrestre, a União Soviética conseguiu, então, mandar sonda para 2 planetas. Beleza? Vamos agora para os americanos. Então, após 3 meses que a União Soviética tinha mandado o Sputnik, os Estados Unidos, então, mandam o satélite Explorer 1, tá? Foi no dia 31 de janeiro de 58. E ele permaneceu ativo até o final de 58, mandando algumas informações sobre meteoritos, informações espaciais. A missão do Yuri, né, fez novamente, então, os Estados Unidos se sentirem superados. E a pressão política interna aumentou nos Estados Unidos para mandar, então, o primeiro ser humano ao espaço. Assim, em 61, John Kennedy anunciou ao Congresso que levaria os Estados Unidos o primeiro país a levar um homem na Lua. Então, como a União Soviética já tinha ido na órbita terrestre, os americanos, para não sair por baixo, falou, não, a gente vai enviar um homem, então, para a Lua. Já que eles enviaram para a órbita, vamos mais além, vamos à Lua, tá? E foi pelo projeto Apollo Moon, que é Apollo Lua, né? Tradução. Em paralelo, foi lançado o programa Gêmeos, responsável, então, pelo desenvolvimento de uma nave espacial que fosse capaz de fazer o ser humano alunizar e voltar em segurança. A ideia era ir na Lua, tá? Pisar na Lua e voltar. Um ano depois, em 20 de fevereiro de 62, então, a gente teve o John Glenn, que orbitou a Terra a bordo da nave Friendship 7. Então, lançou 2. Um que ia para a órbita e um que ia para a Lua. Então, da Lua foi primeiro em 62. O êxito das pesquisas foi demonstrado em 20 de julho de 69, quando Ney pisa em solo lunar após uma viagem de 3 dias, juntamente com os astronautas Buzz e Michael. Então, finalmente, em 20 de julho, tá, de 69, os Estados Unidos, então, têm o primeiro astronauta pisando em solo lunar. E os americanos ainda mandariam mais 6 missões para trazer algumas rochas, algumas pedras, para serem analisadas por cientistas americanos, ok? Então, a União Soviética ganhou porque ela mandou o primeiro ser humano à órbita terrestre, porém os Estados Unidos mandou o primeiro homem que pisou na Lua, ok? E aí acabou a corrida espacial. Por que que acabou? Primeiro, ficou muito caro o combustível, né? Porque não é muito baratinho o combustível espacial, então ficou muito caro. E com a crise do petróleo, esse combustível subiu o preço, que aumentou os custos da viagem das pesquisas. Também uma aproximação diplomática entre as duas potências. Então, as duas agora se uniram, tá? Ficaram amiguinhas, com o objetivo, então, de terminar a Guerra Fria. Tá? Os resultados, então, o que eles fizeram para acabar com a corrida espacial? Eles se juntaram, tá? Então, nós tivemos uma nave soviética e uma nave americana que se juntaram, que se encontraram e se acoplaram no espaço, que foi o Apollo-Soyuz. Então, a Apollo era dos Estados Unidos e a Soyuz soviética. E em 17 de julho de 75, então, as duas se acoplaram no espaço, dando fim, então, à Guerra Fria e, junto com ela, então, a corrida espacial. Embora a missão tenha sido um êxito, o programa não foi adiante e as duas nações só voltariam a cooperar em programas espaciais nos anos 90. Então, do período de 75 até 90, essa corrida espacial de 75 ela acabou e ela deu uma diminuída. E só após 1990 que esses dois países, então, agora que já era ex-União Soviética e os Estados Unidos com a NASA, eles começaram a investir em viagens espaciais. Ok? É isso. Bem tranquilinho, né? Bem de boinha. Então, eu vou pedir para que vocês leiam com bastante atenção e façam os exercícios. Lá nos exercícios, eu pedi para vocês fazerem uma história em quadrinhos, tá? No mínimo, eu quero pelo menos 4 quadrinhos. Pode fazer mais.
Quem quiser fazer no caderno de desenho também pode fazer. Preste bastante capricho nas atividades. Terminou, manda fotinho. Bom? Beijo e bom trabalho.